Bom dia, todas, presentes. Ninhada de cobras venenosas. Quem falou a vocês que vocês escaparão do dia do juízo final? Glória a Deus, aleluia. Né? Que palavra maravilhosa. Fofo, meigo, assim como o nosso profeta João Batista. Nós lembramos no domingo passado de profetas que vieram em outras religiões, que falavam a palavra de Deus, e hoje nós vamos lembrar do nosso profeta, da nossa fé. A gente lembrando que o cristianismo é uma fé filha do judaísmo. João Batista é esse meio termo, aonde ele não era judeu, ele não era cristão. Ele estava naquilo ali, que a gente não sabe falar o nome. Era a voz do próprio Deus anunciando a chegada de uma coisa que iria ser muito maior. Iria ser o Messias, a chegada do Filho de Deus, que romperia com os paradigmas daquela religião antiga, estratificada, que se apoiava na genealogia, no sangue puro. A gente vai ver lá no Antigo Testamento, quando existia algum tipo de mestiçagem racial, o patriarca ali, o profeta, amando de Deus, mandava expulsar as mulheres, as crianças, tudo não matava, né? Tudo em nome de Deus, né? Para ter uma raça pura, está na Bíblia, gente. Né? E isso, é a palavra de Deus. Não é. Isso era a vontade do homem. Aquilo ali, Deus nunca quis a destruição, a separação, a divisão da humanidade pela humanidade. Isso são os nossos preconceitos que são postos na boca de Deus. Até hoje isso acontece. O ser humano bota o seu preconceito na boca de Deus. Deus se torna pior que o diabo quando isso acontece. E a gente vai ver João Batista falando: olha, eu estou pregando aqui e é muito simples. Se você andava errado, ande direito. Se você era corrupto, deixe de ser. Se você era uma pessoa assim, faça o correto. Siga o básico. E é muito difícil seguir o básico, gente. As pessoas às vezes exageram uma coisa, exageram outra, e o básico se esquece. O básico é ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que não prejudica o próximo, uma pessoa que está conectada com Deus. E às vezes a religiosidade, o exagero toma conta e a pessoa, na hora de fazer suas coisas, seus malabarismos religiosos, ela é linda, mas na hora de fazer o básico, ela se esquece de ser uma pessoa agradável, uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem. Em nome da religiosidade faz o mal. João Batista, ele, assim como Jesus, eles morreram jovens. Morreram não, foram assassinados, né? A gente tem que lembrar disso. Eles não morreram. Jesus não morreu para tirar meus pecados. Ele foi assassinado para tirar o pecado da humanidade toda. Ele foi assassinado em nome do poder. João Batista também. A gente lembra que João Batista foi até mais, a morte dele foi mais mesquinha, foi mais suja, a trama suja para assassinar ele. E era o seu próprio algoz falava, ele queria matar João Batista, mas ele falava: eu não vou matar ele porque o homem está certo, gente. Ele está certo, né? O povo vai ficar revoltado. E ele está certo. Mas eu quero matar ele porque ele prega contra a minha maldade. Ele pregava contra a minha corrupção da alma. E esses dois homens, eles morreram jovens, foram assassinados jovens, e fizeram sua pregação, seu ministério relâmpago, e modificaram a vida tanto dos seus compatriotas daquele presente, como muitos outros que vieram, gerações posteriores. E João Batista era curto e grosso. Ele só falava e ele dava as costas e continuava a viver. Ele era um eremita, ele só fazia o que tinha para fazer. Ele era literalmente usado por Deus e estava nem aí para a humanidade, tá? Ele só falava o que tinha que falar e ia para o seu deserto comer seu gafanhoto em paz. Isso que ele queria, tá? Às vezes eu penso assim: não, João Batista vivia no deserto para ter um pouco de paz.
Porque às vezes, quando você está fazendo a vontade de Deus, você quer estourar todo mundo. E lá ele falava, não vou me estourar, lá eu estou vivendo em paz. Aí quando ele queria contar, ele voltava lá, pregava, batizava, depois voltava para o deserto dele. Porque, né, ele era um profeta, mas ele não era Deus. Né? Imagina como é que ele estava. Né? Todo dia aquela gente, e a gente lembrando, aquelas pessoas que se batizavam com ele, iam lá batizar todo dia. Eles iam se batizar todo santo dia. E João Batista falava, não faz o errado. Tá bom, não vou fazer não, batizar. Aí, no dia seguinte, ele estava lá e a pessoa, eu fiz. De novo. João Batista, ai, meu Deus. Ai, olha, rachei. E ele, como diria o ditado, Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu mato. Então, a gente vê, ele era humano, né? E quando ele estava preso, ele manda perguntar, ele estava lá na angústia de morte. Ele manda perguntar para Jesus, olha, eu estou desesperado, é você mesmo o Messias? Porque assim, se não for você, eu vou morrer à toa. E Jesus fala, fala para João Batista que os surdos estão ouvindo, os cegos estão enxergando, os endemoniados estão se libertando, os enfermos estão se curando e o reino de Deus está se realizando. E a mensagem de Jesus, ali Jesus pregou para João Batista. E João Batista, tá bom, aceitou tal palavra. Nós somos pequenos João Batista no mundo. Nós não somos o próprio João Batista, mas anunciamos a pessoa de Jesus todo dia na nossa vida. Às vezes na nossa vida a gente está estressado também. Na nossa vida a gente vai comendo os gafanhotos e escorpiões da vida, engolindo sapo, engolindo desaforo. A gente tem que lidar com gente às vezes que é insuportável. E a gente fala, Senhor Jesus, me segura. Senhor, me dá paciência, mansidão. Graças a Deus, o Espírito Santo está com a gente, nos dando os frutos dele. A mansidão, a paciência, o amor próprio, o amor pelo outro, a sabedoria, a palavra de ciência. E amém. Glória a Deus, ele está do nosso lado. Mas às vezes a gente também está olhando para a gente e fala, eu não estou aguentando. Eu estou no meu limite emocional, no meu limite físico, no meu limite financeiro. E a gente está nervoso. Às vezes só a presença do Espírito Santo é maravilhosa. Está nos mantendo vivos. Mas às vezes o remédio faz bem, né? Às vezes uma ida à praia é maravilhoso. E a gente não consegue isso. A gente não consegue porque tem um trabalho, tem um estudo, tem um vizinho, tem a família, tem um animal, tem um cidadão lá no meu trabalho, e tem aquele cidadão lá que quer me derrubar, e tem um cidadão lá que está falando mal de mim, o vizinho que está focando na minha vida. Mas você é a imagem de Cristo. Você é o embaixador de Cristo no mundo. Você é o representante de Jesus Cristo na terra. Mas às vezes você quer estrangular o teu. E a gente fala, Senhor, como eu sou o teu profeta no mundo? Eu tenho minha limitação. E às vezes a gente não vai aguentar. A gente estoura. Emocionalmente a gente tem nosso limite. Nós somos humanos. Nós não somos o que na mentalidade religiosa foi feito ao santo. O santo está lá no altar. O santo é uma imagem quase que divina e está lá no altar da igreja católica. Ai, meu Deus do céu, aquele santo estourou, gente. Aquele santo falou palavrão. Aquele santo caiu em briga. Se vocês forem ver a biografia dos santos, olha, misericórdia. Que eles eram humanos, nós somos humanos. E a gente vai tropeçar, a gente vai ter nosso dia de fraqueza, mas nós somos boca de Deus no mundo. Nós devemos ter, primeiramente, buscar consciência de Cristo, buscar conhecimento, sabedoria de Cristo na nossa vida, para a gente ter a palavra certa no momento certo. Mesmo que a gente esteja no nosso pior momento, Deus vai nos guiar.
E por experiência própria, nos meus piores momentos, no momento onde eu estava emocionalmente mais destruído, Cristo veio e me tomou. E eu pude ter toda a paz e paciência que não eram minhas, eram dele. Não eram as minhas palavras, não eram as minhas ações, era Cristo trabalhando através de mim. Porque a gente só precisa de uma coisa: deixar permitir Deus trabalhar na nossa vida. Sermos submissos a Deus. Ser submisso a Deus não é ficar se espoteando, vestir roupão e viver uma vida de opressão religiosa. Ser submisso a Deus é deixar o Espírito Santo dele trabalhar na nossa vida, simplesmente na nossa vida. Quando a gente está cozinhando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está conversando, deixar Deus trabalhar. Sermos profetas. Ser profeta de Deus não é ficar adivinhando o CPF alheio na igreja. Ser profeta de Deus não é adivinhar desgraça na vida alheia. Ser profeta de Deus não é prever o fim do mundo na data tal, no dia X, e nunca se cumprir. Ser profeta tem que se cumprir. Ser profeta de Deus é anunciar a boa nova de Jesus Cristo, uma boa nova de libertação, denunciar as estruturas injustas desse mundo, denunciar o poder opressor, os poderes desse mundo que andam armados, que andam cheios de dinheiro para oprimir o pobre, roubar a viúva, roubar e matar o enfermo, o doente, negar atendimento de saúde, negar atendimento social, negar atendimento de vida digna, negar saneamento básico, negar o acesso à cultura, à educação, à proteção, à moradia, ao saneamento básico, à água, o direito à água, o direito à vida. Ser profeta de Deus é falar: todo ser humano tem direito a uma vida digna. Hoje eu acredito em Jesus Cristo, hoje Ele me salvou. E Jesus Cristo pregava uma vida digna a toda criatura. Enquanto o outro irmão meu não for livre, eu não serei livre. Enquanto o meu irmão não tiver uma vida justa e digna, eu não tenho uma vida justa e digna, pois meu irmão faz parte de mim. A criação de Deus faz parte de mim. O mundo inteiro, eu faço parte do mundo inteiro. E Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu não tenho uma vida em abundância enquanto o mundo não estiver em abundância. Eu não sou livre enquanto meu irmão está sob trabalho análogo à escravidão. Aqui no Brasil a gente chama isso, porque pelo mundo afora ainda existe uma escravidão aberta. A gente tem que denunciar, a gente tem que ser voz contra a estrutura machista, contra a estrutura racista e todos os gistas que existem na vida. Que em nome de Jesus toda essa estrutura de poder caia por terra e que nós sejamos instrumentos de Deus no mundo para pregar a boa nova. Pregar a boa nova não é só falar Jesus te ama, aceita Jesus como seu Salvador e está tudo bem. E você continua vivendo a mesma vida de opressão de antes. Ou como opressor, salvo, ou como vítima, salva. Não. Todos nós somos iguais perante Deus e Deus quer que todos nós caminhamos juntos. Nenhum maior, nenhum menor, mas todos nós como irmãos em unidade. Não são palavras ao vento. Eu acredito em tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que foi me dado no coração. Essas palavras não são em vãos. Fraternidade, unidade, justiça, não são palavras bonitas para ficar bonita num TCC da vida, num livro teológico. Oh, que maravilha! Mas a gente acredita numa vida justa para cada um e cada uma no mundo, os animais, a criação, o ser humano, pois a criação clama por redenção, a criação clama por restauração. Então que a gente peça na manhã de hoje restauração na nossa vida, para que nós possamos restaurar a vida do nosso irmão que está lá fora. Essa aqui é uma igreja, um templo para a gente nos fortalecer, para a gente caminhar lá fora com força, lá fora com sabedoria, lá fora com o poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe na manhã de hoje.